A bancada feminina, que é muito organizada e cada vez mais organizada aqui na Câmara dos Deputados, realizou hoje um evento para debater as emendas que essa bancada vai apresentar conjuntamente no debate da reforma da Previdência. Você sabe, né, há uma alteração importante no que diz respeito à aposentadoria de todos os brasileiros, mas especialmente das mulheres, e principalmente também em relação aos professores, uma categoria cuja maioria absoluta é formada por mulheres. Então, um impacto também de gênero importante em relação a esse assunto. A gente vai tentar fazer um resumo desses debates aqui. A deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, coordenou esse debate, vai fazer um pequeno resumo para a gente. Há uma grande questão que tem sido colocada aí de parte a parte, que é se não seria o momento de aproveitar esse debate sobre reforma da Previdência e tentar resolver também a questão da divisão do trabalho que existe hoje, injusta, né, com as mulheres muito sobrecarregadas por um machismo estrutural que a gente vive e que são compensadas por uma aposentadoria um pouco mais jovem, mas que não resolve o problema da mulher. Afinal de contas, ela quer ter direitos ainda em plena vida, não é, deputada? É isso mesmo. Hoje, nossa bancada feminina, formada por 77 deputadas, e dentro da Secretaria da Mulher aqui da Câmara, nós estamos na coordenação, junto com a professora Dorinha, nós criamos um grupo de trabalho para pensar a reforma da Previdência no recorte mulher. Né? O que é que as vantagens e as desvantagens para as mulheres? Como é que nós poderíamos ter um tratamento igual? Não é? E aí ainda estamos naquela fase da compensação. Isso aí é uma coisa que a gente está começando a observar, dessa preocupação da compensação da desigualdade. E ainda estamos lutando por uma aposentadoria diferenciada na idade, ainda vendo na questão do aspecto biológico, do aspecto do biotipo e também da qualidade não, da forma do trabalho. Então, nós hoje tivemos uma manhã muito interessante, muito produtiva, com a Cláudia Deude, que é consultora aqui da própria Câmara, nos trouxe números, nos trouxe os impactos, do Pedro Garrido, outro consultor também aqui da Câmara, e da Zélia Pierdonat. Não é? Uma procuradora muito importante, uma estudiosa da área da Previdência. Ela tem mais de 30 anos que estuda a Previdência, ela tem doutorado e ela tem uma visão que nós precisamos nos debruçar e começar a observar. O que é que nós queremos enquanto mulheres, além da igualdade na questão da forma do trabalho, do salário, entende? E toda uma compensação, principalmente no trabalho doméstico. Como é que nós podemos ter uma nova visão desse trabalho? Perfeito. Bom, eu vou chamar a professora Zélia, mas antes eu gostaria que a senhora fizesse um relato para a gente, muito rápido, sobre um encontro que a bancada feminina teve hoje com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Como foi esse encontro? O encontro foi muito interessante, porque foi o presidente da República, ele quis dar boas-vindas a toda a bancada. Nós estivemos lá em peso, todas as mulheres, não é? Foi coordenado pelas deputadas do PSL, o qual nós nos sentimos muito bem e muito à vontade, porque ele colocou a presidência da República, todo o executivo, à disposição para todos os nossos anseios. E isso é uma nova experiência que nós vamos ter. Muito obrigado, deputada Tereza Nelma, por conversar conosco mais uma vez. Eu vou fazer duas propagandas aqui. Uma é que a íntegra dessa discussão está disponível no YouTube para você assistir, conhecer em detalhes esse debate. E que hoje de manhã, na manhã de hoje, a Rádio Câmara fez também duas entrevistas a respeito desse assunto. Um com a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, outro com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, também de São Paulo, duas visões que em parte se complementam, em parte se opõem. Então, para você se aprofundar bastante, tem esses dois produtos disponíveis para você penetrar a fundo nesse debate sobre reforma da Previdência no que tange à mulher. Mas eu vou convidar aqui a doutora Zélia Pierdonat, que é procuradora regional da República, para falar um pouco sobre a contribuição dela para o debate. E já adiantando um pouco o assunto, uma questão que está cada vez mais colocada é se aproveitamos esse momento de debate sobre a reforma da Previdência para manter hoje o que se faz, que é compensar a mulher pela segunda, terceira jornada que ela tem
na Previdência, né, com uma aposentadoria mais nova, ou se aproveita esse debate para fazer logo as políticas públicas, mesmo que numa forma de transição, as políticas públicas para resolver esse problema grave de desigualdade que a sociedade ainda enfrenta. Né? Só para dar um número, a maior parte dos desempregados hoje são as mulheres, em boa medida porque não conseguem recolocação profissional depois de uma gravidez. Né? Mostrando que nós ainda temos um machismo estrutural muito grande, né, doutora? Eu tenho sustentado que hoje se busca pela Previdência Social o remédio de todos os males. Então, atualmente, e desde da época de 60, porque antes não era assim, quer dizer, foi a partir de 64 que nós tivemos essa diferenciação da mulher em relação ao homem no que tange a Previdência Social. E é importante se dizer que a mulher está sendo diferenciada na Previdência hoje pelo simples fato de ser mulher. Ela não se diferencia naquilo que a diferencia, por exemplo, na maternidade ou em outras questões. Então, não se pode utilizar compensação. Eu tenho certeza que todas as mulheres gostariam de mecanismos e instrumentos que promovam a igualdade. O que tem acontecido com a aposentadoria antecipada da mulher é uma compensação das desigualdades. E como é que a Previdência poderia adotar medidas para promover a igualdade? Por exemplo, fazer um salário maternidade compartilhado entre homens e mulheres. Por quê? Porque você não teria uma discriminação na hora de contratar. Você poderia também adotar, como alguns países adotam, um tempo adicional para a mulher na medida em que ela tem filhos. Agora, o momento adequado é esse não, porque isso é legislação infraconstitucional. Aliás, muito tem sido criticada por essa PEC estar desconstitucionalizando a Previdência. Ela está desconstitucionalizando, no meu entendimento, aquilo que tem que ser desconstitucionalizado. Não tem cabimento e não tem similar no mundo regras constitucionais que estabeleçam idade mínima, que estabeleçam o tempo mínimo. Isso aí é próprio da legislação infraconstitucional. Aí as pessoas dizem essa desconstitucionalização vai gerar uma insegurança jurídica. Já gera, porque a cada novo governo nós temos reformas da Previdência. Então, não é o momento adequado, mas a legislação infraconstitucional, mesmo a previdenciária, ela tem instrumento e poderá ter instrumento para promover a igualdade. Uma outra discussão que tem sido pautada aqui, a mulher professora não vai ter diferenciação, a mulher policial não vai ter diferenciação, a mulher sujeita a condições especiais não vai ter diferenciação, a mulher com deficiência não vai ter diferenciação. Bom, eu entendo que nenhuma deveria ter diferenciação em relação à aposentadoria, nem a aposentadoria comum, nem as aposentadorias especiais. Por quê? Porque eu não posso antecipar a aposentadoria pelo simples fato de ser mulher, como eu disse antes. Inclusive, talvez, essas atividades especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física, ou as atividades perigosas, como de policiais, ou as atividades penosas, como de professores, nós temos que buscar instrumentos que tiram a penosidade, tiram a periculosidade, e nós estamos buscando a Previdência para compensar. É interessante que esses instrumentos eles não se encontram só na Previdência. Sim. Eles se encontram na saúde, se encontram na educação, porque eu tenho que qualificar esta mulher para que ela tenha o mesmo acesso de trabalho. Agora sim, o que acontece? Eu vou daí concluir essa minha resposta. Diferencia a mulher porque a mulher perde o emprego. Eu sou servidora pública, tenho estabilidade e mesmo assim tenho 5 anos de aposentadoria antecipada. Então, não estão diferenciando. A única diferença que tem é pelo fato de eu ser mulher. Pelo fato de ser mulher, eu me aposento hoje 5 anos antes. Isso só gera desigualdade, inclusive para as próprias mulheres. Agora, doutora Zélia, do ponto de vista jurídico, acho que o raciocínio ficou muito claro. Há necessidade de uma discussão, primeiro, no âmbito constitucional, depois no âmbito infraconstitucional. Mas do ponto de vista político, eu acho que há um temor por parte das mulheres de abrirem mão de alguns direitos em busca da igualdade e não terem a garantia de que vão ter
consequentemente, os mecanismos que a senhora aponta no passo seguinte, que é a legislação infraconstitucional. Como desatar, então, esse nó que não é jurídico, é político? Eu sou uma defensora do parlamento. Eu digo que nós, sociedade, estamos representados no parlamento. Eu estou na casa do povo, eu estou no parlamento. Muitas pessoas buscam saídas por meio do Poder Judiciário, por meio de outros poderes. O parlamento, eu confio no parlamento. E se nós tivermos força para fazer os ajustes necessários por meio dessa PEC, certamente, por meio da legislação infraconstitucional, é muito mais fácil. É muito mais fácil porque você precisa, se for por uma lei ordinária, maioria simples. Se for por uma lei complementar, maioria absoluta, que seriam 50% mais um de todos os deputados presentes. Talvez a gente tenha que confiar um pouco e nos organizar para isso. Se o parlamento não fizer, nós mulheres vamos cobrar isso. Né? Então é importante que o movimento de mulheres, eles também veem outras alternativas. Eu tenho certeza que toda mulher que está me ouvindo, ela não quer só garantir a proteção previdenciária para ela. Ela quer garantir a proteção previdenciária para os filhos dela, para a filha dela. Ela quer garantir a proteção previdenciária para os netos dela. Mas, além da proteção previdenciária, ela quer garantir uma saúde. Hoje nós temos o subfinanciamento incrível da saúde. Muitas das questões que nós queremos resolver na Previdência, nós resolvemos com uma saúde adequada. Nós vamos ter uma educação, eu acho que essa mulher quer também ter uma educação de qualidade para ela, para ter efetivamente o mesmo acesso de trabalho para o filho dela e para os netos dela. Então eu acho que nós podemos sim construir uma vida de igualdade para a mulher, ou ao menos de amenizar essas desigualdades e não só compensá-las. Perfeito. Muito obrigado. Nós conversamos com a Zélia Peudenat, que é procuradora regional da República e que, diga-se de passagem, tem influenciado bastante com seus estudos e com suas falas aqui nas audiências públicas a postura de homens e mulheres em relação a esse assunto. E você pode continuar acompanhando esse debate que está se aproximando da sua reta final e que é muito importante porque, como a gente sempre diz, mexe com a sua vida, com o seu presente, principalmente com o seu futuro. A qualquer momento, mais informações ao vivo aqui direto da Câmara. Até mais. Eu fui pouco objetiva. Não, mas normal. Agora, professora, deixa eu só